pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu estúdio. Podem entrar, que a casa é de vocês. E já que estamos falando em casa, este programa aqui é gravado aqui, ó, no Estúdio Espacial em São Paulo, um espaço completo para produções de vídeo, podcasts, entrevistas, cursos e conteúdos digitais. Aqui você encontra diferentes cenários, área externa, equipamentos de alta qualidade, estacionamento, segurança e toda a estrutura necessária para transformar suas ideias em conteúdo profissional. E eu sou Luana Monalisa e hoje recebo uma convidada que conhece como poucas os bastidores do sucesso. Com quase 30 anos de experiência, ela se tornou uma das maiores especialistas do Brasil em posicionamento de imagem, gestão de carreira, marketing de influência, entretenimento e carnaval. Ai, como eu adoro esse assunto, hein? Ao longo de sua trajetória, ela participou de construção e reposicionamento de artistas e influenciadores, marcas e projetos que ganharam destaque nacional, além de atuar nos bastidores de grandes eventos e realities que movimentaram o país. É muita bagagem, né, gente? Então, hoje vamos descobrir o que acontece por trás das câmeras. Como é que nasce uma carreira forte? Os desafios da reputação na era digital e os segredos de quem ajuda a transformar talentos em grandes marcas. Recebam aqui com muito carinho no meu estúdio, Gigi Oliveira. Guria, me sinto muito honrada com essa apresentação toda. A gente tem assunto para uns 10 podcasts aqui. Com certeza, mas você é isso e muito mais. Não, e finalmente eu estou aqui contigo, né, é uma Finalmente, honra estar depois de sentada. tanto tempo aí fazendo o Nossa, convite. eu estava torcendo já, e a gente está no meio da Copa, num caos louco, eu falei: "Eu vou, dessa vez ela não me escapa, eu vou estar lá". E você sempre aí em vários projetos, você não para, né, Gis? Eu não paro. Guria, eu tenho parado, eu estou mais calma agora. Na verdade, eu estou mais seleta, eu estou escolhendo mais os meus parceiros, os meus projetos. Estou numa linha, assim, de tudo que tem mais a ver com um propósito de alma que eu tenho, eu assino e faço. O que não tem, só se a gente negociar muito bem. Pois é, nem tudo é só sobre dinheiro, né? Nem tudo é Eu nem sobre queria falar dinheiro. agora, mas saiu uma matéria no Léo Dias, Ave Maria. dizendo, sabe o quê? Posso já lançar aqui, depois eu vou falar Ah, sobre, ó. vamos com tudo. Gente, ela cobra, posso contar? Saiu no Léo Vai, Dias. vai no 100 mil reais. Começa em 100 mil reais para ela reposicionar uma artista aí na mídia. É verdade isso? às vezes é isso, às vezes é mais, às vezes é nada. Depende da Entendi. circunstância da carreira da pessoa, e aí eu estou falando bem baiana já aqui, olha que Ah, você delícia, já quase é é o baiana, né? amor. Mas é que é o seguinte, não é nem a questão do quanto é isso, qual é o valor de você transitar num nível maior do que você consegue? Qual é o valor que você pode atrelar para você ter uma carreira vista, percebida como você imagina, como você idealiza, com sucesso, que as marcas queiram você, que você Isso faça custa caro, bons hein? contratos. Às vezes a gente olha um número 100 mil, 150 mil. Quanto vale a tua vida ser percebida com um sucesso? Quanto vale um Quanto bom vale você conseguir posicionamento? sentar à mesa e fechar contratos de milhões? Com certeza, isso é nada. Não é E vamos nada. falar sobre isso, porque ela É. tem aí, ó, uma bagagem gigantesca de pessoas que vocês nem imaginam que tinha por trás a estratégia da Gigi Oliveira. Antes da gente começar a citar nomes e contar um pouquinho da sua trajetória, você é conhecida como uma das maiores estrategistas de imagem e posicionamento do Brasil. E é engraçado que você está pelos bastidores. E muita gente não sabe que muita coisa que acontece por aí na mídia tem pessoas como você ali É. movimentando com muita inteligência, network e tantas outras coisas que você tem na sua carreira aí, né, para realmente fazer as coisas acontecerem, né. Então como é que você construiu essa carreira? Porque não deve ser nem um pouco fácil você reposicionar, construir imagens, reposicionar inclusive marcas também, não só É. pessoas. É um desafio muito grande, não foi intencional. Eu sou formada em jornalismo, sou formada em comunicação social, na época que a Colega, gente hein? que a gente passava por todas as vertentes da área de comunicação e escolhia, em um determinado período da graduação, o que que você queria seguir, eu escolhi jornalismo. Mas o lado de relações públicas acabou me pegando, porque eu comecei a fazer os eventos quando eu era muito nova, com 15 anos de idade. Eu já era muito amiga de alguns artistas, porque eu joguei vôlei a vida inteira, eu sempre gostei de muita festa, e eu fazia os meus movimentos na faculdade, no colégio e tal. E aí eu comecei a entender que os artistas precisavam de lugares para eles poderem se divertir de verdade, porque o artista, quando tem uma mídia muito grande,
ele não consegue se divertir, ele tem um cuidado com a imagem dele, não dá para sair pirando, mas também não sabe como aproveitar e construir uma imagem e um relacionamento naquela circunstância, que é onde você consegue fechar negócios incríveis. Todo mundo fecha um negócio incrível na mesa de um bar, no inesperado. Quando você vai para uma reunião, dificilmente você sai com um contrato. Verdade. Mas você está num evento, quando você não sabe quem é ninguém, que você começa a conversar, às vezes você sai com um contrato de milhões ali. Então, você saber o que você está indo fazer, saber quem você representa comercialmente, o que você quer construir, já te dá uma noção de aproveitamento melhor do que as pessoas que estão indo só como contratadas ou só para curtir Ou as só para festas curtir. e E ficam você reféns sempre de quem fala também que o sabe. sucesso ele é treinável. É. O que que significa isso na prática? Na prática, é você ter uma consciência de que você está ali, a vida é um jogo. Você vai acordar e vai ter um monte de reunião, reunião para fechar contrato, às vezes decorar texto para fazer um filme, uma novela, apresentar, fazer uma palestra. Essa visibilidade que você vai ter, ela vai te dar ou 5% ou 1% ou 360 graus da sua aparição. O que que você prefere? Subir no palco, sair para uma reunião, fechar um contrato de milhões, se preparar para chamar, ali ter uma visibilidade da audiência toda como uma palestrante, terminar uma peça, ser super aclamada como uma grande protagonista. Ou você sair e só viver aquele momento, só se construiu para aquele momento, e aí depois que acabou esse fervor, o que que você faz? E aí? Porque a gente treina e constrói o sucesso quando a gente está em ebulição. Quanto mais ebulição, hater, quanto mais ebulição eu tiver, mais oportunidade, mais atenção, eu consigo desenvolver um posicionamento e uma estratégia muito mais com um retorno muito maior. A gente está na era da atenção. Eu não digo que é atenção a qualquer custo, eu não digo que é polemizar. A gente está numa era que a gente vai ter uma ruptura muito grande, e eu, graças a Deus, estou esperando isso há muito tempo, porque a gente vai conseguir dividir, né, as pessoas que são influenciadoras, que só vendem produtos, que não constroem uma imagem, não se posicionam, não constroem uma carreira consolidada, age de forma amadora, com milhares de seguidores e vendem publicidade o tempo inteiro, vão nos eventos que são hypados, isso vai em algum momento diminuir o fervor. E os profissionais disso, que são os criadores de conteúdo, todas as áreas que são especializadas, que são técnicas, todas as pessoas que buscam uma carreira pública, né, seja artística ou palestrante ou de influenciador, mas influenciador de forma profissional. Por quê? Porque a inteligência artificial ela veio para fazer essa divisão. Para você conseguir administrar a inteligência artificial, você tem que ser especialista em alguma coisa, você tem que saber Sim. muito sobre aquilo. Até para você pedir, você tem que saber Tem que como saber pedir e o que muito pedir, né? sobre, senão você vai estar usando, um subproduto que pode te dar uma equipe inteira, um escritório inteiro, uma empresa inteira, e você vai estar tirando só 0,1%, né, do que você podia estar tirando. Então agora a gente está numa ruptura e, graças a Deus, um olhar maior das pessoas entender o que que é treinar o sucesso, o que que é construir uma estratégia de comunicação. Todo mundo vai ter que ir para frente da TV. A sua TV no seu celular, todo mundo vai ter que usar suas redes de forma intencional para se posicionar melhor e ganhar maior visibilidade, vender muito mais do que já vende, porque quem não estiver fazendo isso vai ficar obsoleto no mercado, não vai Interessante, existir. você tem 28 anos mais ou menos no mercado, é isso? 28. 28 anos fazendo isso. Então, quando você falou que você mapeia e que você sabe quais são as pessoas certas para cada local, para cada ideia, eu lembro também do que eu faço com os apresentadores. Às vezes uma empresa quer fazer uma ação de merchandising, uma publicidade dentro de um programa, eu conheço exatamente quem são os apresentadores, quem rende mais, quem rende menos, quem tem o perfil, quem não tem, quem é mais vendedor, quem funciona mais com merchandete, que a gente chama do lado, quem funciona mais sozinho, né. Você Então, sabe o a timing, você gente sabe como sabe funciona a como máquina por trás funciona. disso. Né, Exatamente. porque é uma coisa você que graças a Deus foi a experiência que me deu isso, e nunca ter parado de estudar. Eu sempre estou estudando, então eu sempre estou à frente. Veio alguma coisa nova, eu já estou dominando aquilo e já estou indo para frente com aquilo, eu não espero, né, eu vou implantando as coisas, tipo Big Brother reality show.
Quando eu fazia a lista VIP, com posicionamento das marcas no Brasil todo, fiz durante 8 anos a semana de moda pela Oi, que era a patrocinadora master, então fazia a semana de moda São Paulo, Rio, Recife, tudo, Vitória, BH, a gente viajava o Brasil todo com aquela, fazia a primeira fila dos desfiles e fazia o lounge para receber e levar as pessoas que formavam opinião para aquela marca ser melhor posicionada e para aquele evento ser desejado. Era isso. Ah, quando eu fazia isso, eh, eu entendia a estrutura do mercado de moda para aquele momento. Não adiantava ser só: "Ah, vamos botar influenciadores, atletas e artistas na primeira fila, que já vai dar tudo certo". Não, tinha as pessoas que dariam mídia e formação de opinião e bochicho, glamour para a primeira fila, que nem sempre eram as pessoas que eu tinha que estar no backstage, no lounge. E tinha as pessoas específicas de camarim e as pessoas específicas de lounge. Olha E que legal fazer isso isso. girar 360 graus ali, num tempo que você não perca o time do acontecimento das oportunidades, é uma inteligência de mercado que poucos profissionais têm. Você tem isso muito, você viveu o bastidor na íntegra, você sabe como funciona a engrenagem de uma televisão, de uma emissora de TV, de como vende, de como se comporta, de como apresenta, de como você sabe, você viveu isso na pele, ninguém vai tirar esse conhecimento de ti, Exatamente. ninguém Quando a vai gente tirar. vive, a gente sabe como é que é, né. A gente tá na pele, não tem como. E aí quando a gente pega esse conhecimento e consegue olhar por fora e estudar o mercado, então quando alguém me contrata, eu vou fazer a Copa agora, o primeiro jogo, é um evento de samba, pagode e futebol. Não é o meu público, porque o meu público é muito exclusivo. Mas se eu fiz durante 28 anos o carnaval do Brasil todo, que tem muita energia, muita sinergia com pagode e samba. Na Copa, como eu não vou conseguir fazer? Eu falei: "Gente, ok, vamos trabalhar uma lista de convidados nichados, samba, pagode e futebol". E as pessoas, os influenciadores que queiram se projetar, que queiram aproveitar que é Copa do Mundo e criar conteúdo. Que influenciador que não precisa, todos precisam estar no evento de Copa do Mundo, todos precisam, porque todos precisam fazer Você conteúdo. acaba unindo o útil ao agradável. Agora você É. também é especialista em reality, Ave Maria. especialista em carnaval, inclusive de Salvador, eu até pensava que você era baiana, pela conexão enorme e conhecimento que as pessoas têm sobre você nos bastidores, que eu sei. Vamos começar falando desse assunto, que é um assunto muito polêmico, que é o reality show. Bora. Bom, vamos falar de uma pessoa que o Brasil todo conheceu a história, a trajetória, e não sabe que por trás de tudo isso estava a Giz de Oliveira ali, né, reposicionando aquela imagem, ninguém menos do que, posso falar? Vamos Pode, colocar a imagem dele aí para a gente ver uma pessoa que estava cancelada. Ele estava 100%. cancelado 100%. É. Entrou ali no reality e teve um reposicionamento da sua imagem. Isso tudo não foi assim de qualquer jeito. Ele teve uma estratégia e uma grande estrategista aqui por trás. E isso gerou muita polêmica, tá? Vamos colocar aqui a imagem dele para vocês verem quem que é. Vamos ver. Aí Eita lelê, está! meu amigo querido. Arthur Aguiar. Gente, para que case é melhor do que esse? Todo mundo acompanhou a polêmica envolvendo ele, Maíra Card, traições e tantas coisas na vida pessoal, e as pessoas começaram a cancelar ele por essa questão da traição, né? A forma como a Maíra também se posicionou sobre e acabou influenciando, né, negativamente, posso dizer, no início. E ele entrou lá e você conseguiu virar a chavinha. Como é que foi essa preparação do Arthur até chegando cancelado e saindo vitorioso. Como é que foi essa história? É muito bacana trazer o Arthur nesse lugar, né, de posicionamento, reposicionamento, né, de preparação para o reality show, porque muitas das vezes ele fala que não passou por isso. E é muito interessante, porque eu acredito que na consciência que ele vive hoje, talvez ele nem lembre do que ele passou. Porque quando a pessoa vive um cancelamento muito grande, ele estava 2 anos cancelado. Eh, as pessoas normalmente quando aceitam o cancelamento nessa proporção de não conseguir trabalhar 2 anos, de não ter mais uma imagem, de ir a público e ser xingado, normalmente a pessoa acaba passando por um trauma muito grande e é muito desafiador reposicionar essa pessoa e ainda ter essa visão de ser bem lembrado. Eu tenho que trazer aqui para vocês que eu só abro o Arthur Aguiar como um case, porque foi autorizado quando a gente fechou a nossa preparação para o BBB, que ele seria a validação da minha metodologia para preparação para reality show. Então eu posso falar sobre o que a gente fez e todo o movimento, óbvio, de uma forma muito ética
e profissional, porque essas são os meus pilares, são inegociáveis, eu não tenho aqui por que trazer, um olhar do que de forma negativa, porque o que a gente construiu foi muito positivo, né, ele vem para mim 100% cancelado, o mercado inteiro desaprovando ele, a mídia inteira massacrando ele. Eu, num primeiro momento, neguei o trabalho com ele, mas é um trabalho que eu acho que, na proporção e de nível de resultados, há tanto tempo, não tem outras pessoas que façam o que eu faço. Porque eu sou uma das primeiras a pegar um BBB e ensinar a ser artista. Lá em 2002, 2001, acho que o 1 e o 2, o BBB da Glo o BBB foi no mesmo ano, acho, os 2 primeiros as 2 primeiras edições. E aí eu pego a Thaís Ventura na primeira edição, que é uma menina de 18 anos na época, que vem totalmente despreparada, e ensino ela a se posicionar como artista, ensino ela a fechar contratos maiores e ir para os eventos e saber como dar uma entrevista, como se vestir, Você prepara essas tudo. pessoas antes delas entrarem em reality. São três frentes que a gente trabalha, né. Quando as pessoas chegam para mim antes, a gente faz a preparação, a gente entende o nível de posicionamento, o momento atual da carreira, quando é alguém conhecido, quando é alguém anônimo, a gente faz um trabalho de consciência do que vai viver, né, porque quando a pessoa sai é um baque muito grande, então tem que já preparar, porque não há tempo dessa preparação no pós. Eh, e aí a partir dessa consciência do que almeja, né, porque quando a pessoa entra para o BBB ela quer alguma coisa. Quero aumentar o número de seguidor, quero fechar Quero ser contratos, quero ser famoso. famoso, ou quero dar uma casa para minha mãe, enfim, né, cada pessoa tem um sonho. E aí eu construo uma estratégia de comunicação para a gente desenvolver a realização, a concretização desse sonho. E aí, a partir dessa estratégia de comunicação, desse plano de carreira dentro do BBB como ferramenta, aí vai todo um processo comportamental e mental, né, ele é cognitivo. Não tem como você reposicionar alguém e colocar alguém dentro de um reality show sem você preparar emocionalmente essa pessoa e E você consegue comportamentalmente. direcionar, você estava me falando nos bastidores, até a roupa que a pessoa usa lá dentro, Tudo. o que ela vai fazer. Eu queria que você falasse alguns pontos Ó, que você direciona. Por exemplo, vamos usar o Arthur Aguiar, é. né? Ele entrou Do Arthur foi cancelado. muito bom, porque o do Arthur eu descancelei o Arthur uma semana antes do BBB Ah, eu começar. adoro isso que você Descancelar é fala. Eu maravilhoso, né. descancelo, eu descancelei. Descancelar é muito Como bom, ó, gente. então eu vou fazer a pergunta, Giz, como foi que você descancelou o Arthur Aguiar, e ele entrou cancelado e saiu vitorioso, mesmo sendo ali o Ó, coitado durante toda a o edição? maior desafio qual é? O cancelamento ele não é algo que existe. Cancelamento na minha opinião, não existe. Cancelamento existe para quem não se posiciona e quem não está preparado para o que veio fazer. Se você vai para uma visibilidade pública, tipo, eu estou falando aqui sobre isso, provavelmente se ele vier rebater e tudo mais, eu estou muito tranquila, porque eu estou falando algo que aconteceu, real. Só para deixar claro aqui, É. tá, vamos esclarecer para as pessoas aqui. Você fez o reposicionamento do Arthur quando ele entrou no BBB, e na verdade, pelo que eu entendi, foi meio que uma parceria. A gente virou sócio, Vocês vieram só porque porque assim, ele não tinha grana na época, ele estava 2 anos sem imagina a trabalho, pessoa sem trabalhar, não não tinha tinha nem como vida, pagar. ele não tinha como respirar no dia a dia dele. E a Globo Ele ela é uma estava ele potência muito estava grande, né. afundado no cancelamento dele, energeticamente não tinha energia, era bem triste. E eu conheci o Arthur há 20 anos já, o Então Arthur vocês era um já dos se meus convidados. conheciam. Eu só peguei o Arthur para fazer porque era um amigo meu, senão não teria, podia ter pago o valor que fosse, eu não teria feito, porque eu estava fazendo um outro projeto meu, tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha 15 dias que eu estava em São Paulo. Eu estou te perguntando Então isso, Gi, porque a gente sabe que você é um profissional cara, né, é, você é um profissional que sabe fazer acontecer e você cobra justamente pelo teu que trabalho. eu garanto o E resultado. como você falou no É. início da entrevista, olha, às vezes saiu a matéria no Léo Dias que você cobrava mais de 100.000, começava nesse valor, e às vezes e você falou, às vezes, nada. No caso do Arthur, você fez um acordo, ele era o seu sócio, uma No caso do Arthur, parceria? nada, né. Nada. Nada, porque ele não honrou com nada do Mas que ele compre aí, do que ele com do que ele é prometeu. sobre isso que eu quero que No você caso do fale. Arthur, nada, mas não foi nada acordado, o que foi acordado foi completamente O que diferente. foi combinado e o que ele não honrou? A gente no Arthur, a gente fez um trabalho de reposicionamento, de preparação para o BBB, de estratégia de carreira, de conexões que fossem levar a carreira dele adiante.
a música que ele cria, Fora da Casinha, a parceria, o feat que ele fez com o Matheus Fernandes estava comigo, eu era RP do Matheus, eu convenci o empresário do Matheus Fernandes a fazer a música com o Arthur, porque eu ia fazer o reposicionamento dele. Então tem todo um contexto e um desgaste de inteligência, de energia e de tempo que jamais seria de graça. Sim. Apesar de que a gente fez um acordo, né, fora o business, a gente sentou um de frente para o outro quando ele estava no auge do estresse emocional dele, e eu falei assim: "Olha", que ele ia desistir de participar do programa, eu falei: "Não, agora você não vai jogar a toalha, agora eu vou contigo até debaixo d'água". A gente apertou a mão, Que ele legal isso. emocionado, chorando, eu chorando, e Legal. falando assim: "Eu te garanto, eu vou ficar com você até o último dia do Big Brother. Te garanto que você sai desse programa escolhendo o que você quiser fazer. A sua reputação vai estar tão boa, a tua imagem vai estar tão boa, que você vai chegar no mínimo em terceiro e você vai trabalhar com o que você quiser. Você escolhe". Falei isso para ele. "Agora, o que eu quero é que você me garanta que você vai ser meu case de sucesso. Vai validar toda a minha metodologia. Se depois você quiser sair e a gente construir um negócio juntos, infoproduto e tudo mais, mentorias, tá aqui. Eu quero muito que você seja meu sócio nisso. Você vai me dar, eh, 4 postagens, vai me dar uma participação no Justo, meu né? no meu Super justo. podcast, fora o percentual dos valores que você adquirir no programa", que isso é o de praxe. Quando a pessoa não tem grana nenhuma, às vezes um anônimo, né, Sim. Fernando Medeiros chegou para mim anônimo, e virou Fernando Medeiros. Aline Gottschalk que virou esposa dele, né, tem uma família linda, são queridos, sou apaixonada por eles, também chegaram anônimos. A Adriana Santana, Rodrigão, anônimos para mim. Namara, Fanny, Alemão, pessoas que vieram anônimos. Então quando a pessoa vem para mim e não tem grana, diz: "Eu não estou cancelada, mas eu não tenho grana, minha realidade é essa, eu tenho um salário de tantos por mês", Diogo Almeida, não É estava é uma contratado na parceria, Globo, é né? um E ator, super tinha sido vale isso. protagonista, falou: "Giz, eu tenho X reais", então não é que eu tenho um valor fixo sendo assim, cada pessoa é um valor, porque cada pessoa é um sonho e uma E entrega, você sabe também o valor do teu trabalho. e cada pessoa vai me dar um resultado. Exatamente, te dá um resultado, você falou sério. E aí sobre o É. Arthur Aguiar, ele não honrou o que ele combinou com você. Vamos falar a real, porque você fez um Putz trabalho grila. maravilhoso. É. Tem uma pessoa por trás do Arthur, tinha, né, uma pessoa na época por trás, que as pessoas costumam dizer, não sou eu, né, que era uma pessoa manipuladora, dominadora, etc, que é a Mayra Card, né, e por ela estar ali, né, na mídia e tal, como influenciadora, muita gente pensa até hoje que ela que fez a reputação do Arthur ali, o marketing dele para ele chegar a chegar onde ele chegou. E É. você sabe a real da história. Qual foi a Durante o real? programa, como eu prometi para ele que eu ia entregar a imagem dele limpa, reposicionada, eu preferi me calar. Então, durante o programa inteiro, durante o ano inteiro de programa e o pós-BBB, durante o pós-BBB a gente não fez o pós, eu e o Arthur. A gente encerrou no último dia, Até a ele vitória ele dele. sai campeão e a gente nunca mais se falou. Então não sei, sinceramente, o que aconteceu. Imagino pelo que a gente viveu na construção. Foram quase 4 meses E diariamente se você estava ali falando. empenhada na Não, eu construção, parei a minha vida para fazer a vida dele. Isso não é que tem um valor alto, não volta o tempo. com certeza. É impagável esse valor que não foi cumprido, é impagável. Eu não adianta eu chegar para o Arthur hoje, eu tenho muito carinho por ele, eu tenho muito carinho pelas histórias que eu consigo fazer dar certo, mudar. Então, que bom que deu certo, que bom que ele consegue viver a vida dele estrategicamente, brilhante, ter resultados lindos, mesmo que seja com um projeto que a gente criou juntos e ele não me chamou, enfim. E ele está seguindo É aí com o projeto que vocês criaram. maravilhoso, tá tudo Isso certo. não machuca? Isso Agora dói na gente, não, Nelly? para mim não, porque eu sentei com ele, apertei na mão dele, eu acordei com ele que eu ia fazer essa entrega. Quando a gente garante a nossa entrega e a gente tem um resultado maior ainda do que a gente estava almejando, Isso é uma realização, para né? mim tá tudo certo. Mas não ter o reconhecimento e você saber que você fez parte de toda essa construção, Quem perde isso é não, mas ele, isso amiga. não Quem mexe com perde você? isso é muito pequeno, quem perde é ele. Porque se tivesse caminhando junto comigo como a gente combinou, seria 3 vezes maior o que está sendo feito. E o valor que ficou em aberto não muda a minha vida.
Mas será que isso não teve uma influência da Maíra? Com certeza, Então, 100%, porque a gente não teve conversa. e E pelo andar da caminhar da carruagem, o que eu imagino assim, ó, quando você falou: "Traz um exemplo de como é a preparação, roupa e tudo mais", quando eu falo que eu descancelei o Arthur uma semana antes de começar, até uma semana antes do BBB, a gente tinha uma equipe que tinha, a gente fazia a métrica de dados, de sentimento de rede, de público, a cada dia a gente ia medindo, fazendo postagens e medindo para ver a reação do público. E a gente fez um cronograma de até avisar que ele estava no Big Brother. E a partir do anúncio de que ele estava no Big Brother, era uma outra estratégia, um outro tipo de posicionamento de comunicação. Então, a gente fez isso. Quando eu percebi que poderia existir uma má intenção ou um subaproveitamento dessa visibilidade dele no BBB e que eu não teria controle, porque era uma ligação pessoal, íntima de marido e marido e mulher a gente não mete a você colher, acabou perdendo nesse jogo, eu né. falei: "Cara", eu entendi ali, eu falei: "Olha", eu reposicionei ele dentro de uma dor que a gente identificou, né, enquanto estratégia, enquanto equipe, que eu falei: "Cara, metade dos fãs que são fãs da época de Rebeldes e Malhação do Arthur, não gostam da ex-mulher dele. Não tem como eu trabalhar o fã-clube, que é o raiz dele, e ser muito real e muito conectado, porque o Big Brother a gente precisa trazer os fãs muito perto, com essa interferência, com esse risco de falta de controle aqui. Então a nossa comunicação vai ser através da filha dele, a ideia foi minha. De fazer Tá. os vídeos da filha falando: "Boninho, não tira o meu pai agora e tal", porque eu falei: "A comunicação vai ser da criança para o pai e do pai da criança para o público maior". Porque criança, as pessoas perdoam, as pessoas entendem. E quando vê que a criança está conectada com o pai e eles são muito conectados, realmente um vive para o outro, eu falei: "É aqui que a gente vai conseguir descancelar ele". Muito legal. Agora, Uhum. dizem também os bastidores que a Maíra tinha uma estratégia e um interesse pessoal por trás dessa história do Arthur no BBB, onde eles pensavam, se eu estiver errada, você me fala, que o Arthur, por estar cancelado, iria sair logo no início e ela já estava com tudo preparado para um Hum. lançamento e utilizar aquela mídia dele também no lançamento dela. Que história foi essa? Isso É aconteceu de muito verdade? louco, eu realmente a Maíra, ela não participou de nada mesmo da preparação do A Arthur. Maíra não participou de nada? Não, Gente, não, mas de nada. o que ela Eu fala por não aí, que as pessoas falam que ela foi a responsável. mas não, ela não participou de nada. Ela nunca participou de nenhuma reunião conosco, a gente ficou quase 4 meses diariamente, dificilmente, porque ela estava exatamente fazendo o reality dela e preparando o lançamento que ela ia fazer na primeira semana do Big Brother, e eu acredito que já contando com talvez a saída dele, porque ele tinha certeza absoluta que ele ia sair na primeira semana e todo mundo, ela inclusive. Eu era a única de todo o ecossistema dele que falava: "Você vai até o terceiro lugar no mínimo". Falei: "Eu tô fazendo um trabalho até o terceiro lugar". Aí imagina, assim, eu falei: "Guria, ele não fala isso para mim, você está me iludindo". Eu sei, eu falei: "Arthur, se a gente caminhar juntos de forma guarda baixa e de verdade se jogar nesse projeto, não tem como você sair cancelado, não tem como você sair no mínimo em terceiro lugar, não tem como você perder isso". E depois que você fez todo esse trabalho, Giz, que você sentiu, né, realmente o resultado de todo um trabalho, eu sei que você se sente feliz com isso, mas por trás teve todo um ruído, uma história, inclusive envolvendo polêmicas e situações que eu queria aproveitar, vamos aproveitar para falar, porque aqui a gente fala sobre Aqui a bastidores. gente traz a real e Aqui ferra fala a com tudo. real. E muita gente vê tudo que acontece ali na frente Socorro, Jesus. e não sabe o que acontecia por trás. É. E eu fiquei sabendo também, fale se quiser e se Rapaz, tu puder. pesquisou, hein? É lógico, a gente está nos bastidores aqui para saber o que acontece, né? Que houve, inclusive, ameaças, houve situações bem diferentes do que o público vê, envolvendo a Maíra Cardi, o Arthur Aguiar, inclusive você. Eu soube que Aham. teve até ameaças e situações onde a Maíra queria te tirar todo o custo da história. É verdade? Na verdade ela mandou embora a equipe inteira que estava fazendo, e eu concordo com ela, porque o Arthur, quando eu trago para ele, quando a gente vai montar uma estratégia para reality, eu sou mentora, e como mentora eu não falo o que tem que ser feito.
Eu trago as opções e a pessoa assume a responsabilidade sobre as escolhas dela. E eu apresentei a equipe, e eu apresentei várias equipes de digital, agência digital, fizemos entrevista com 3, 4 pessoas, mas as circunstâncias que o Arthur estava naquela época, de não ter contratos e tudo mais, ele acabou fechando com uma equipe que estava fazendo um trabalho comigo. E que quando chegou no vamos ver, era muito fraco, era muito ruim. As pessoas, iludiram muito. "Ah, não, vai ter não sei quantas pessoas no Instagram, quantas pessoas de design, vai ter o cara da narração, vai ter não sei o quê", porque exige uma equipe de conhecimento específico reality. E aí, durante o primeiro mês do Arthur, foi desesperador, porque a equipe não tinha o conhecimento, como falou, e não fez a entrega como a gente pensava que faria, que foi acordado entre eles. Eu não participo dos contratos, né, o social media, o estrategista digital que vem, a a stylist ou enfim, o cara que vai fazer as fotos e tudo mais, ele contrata, eu só indico e eu faço a gestão em cima desse guarda-chuva, a estratégia é 100% minha. Então eu passo para as pessoas, para os profissionais, como é a estratégia e fico gerindo para que não tenha um desnível, para que não tenha uma curva fora, para que um risco, né, gerir o risco e tal. Mas onde que chegou o conflito entre Agora você que e eu a vou falar, Maíra? a gente teve esse processo todo juntos, né, a preparação foi 100% eu e Arthur e os profissionais que eu trouxe, não teve participação de Maíra nenhuma, nunca participou de nada em relação a isso. Quando o programa vai ao ar e que o Arthur começa a ter a surpreender não indo para paredão e não sai, e não sai, e não sai, e não sai, as pessoas da casa começam a ficar com raiva do Arthur e começam a falar: "Ele foi muito bem preparado, claro, ele é casado com uma coach e Aí tudo todo mundo mais". começou a pensar que tinha E envolvimento aí dela. ela, como estava lançando o infoprodutos Surfou naquele na onda. período, E foi? falou assim: "Vou abafar aqui e vou surfar essa onda, porque para mim é melhor que as pessoas saibam que fui eu, porque eu vivo disso, ela vivia disso". Eu Ah. entendo que foi isso, eu nunca conversei com ela sobre isso depois, tá. Você acha que ela se incomodou com o teu trabalho, com Todo mundo se incomodou, porque eu garanti para ele que eu ia fazer a imagem dele sair limpa, para ele escolher o que fizesse profissionalmente. Custe o que custar. Então eu trabalhei, assim, 24 horas por dia sobre um estresse muito grande, com pessoas que não eram profissionais e com pessoas que eram profissionais, mas que não estavam nem acreditando nele, pessoas que ele contratou, empresário, gente que estava fazendo a estratégia de carreira artística, que não acreditava que ele fosse virar, achava que ele também ia sair cancelado, e eu tentando fazer a unidade da equipe, porque, porra, você vai representar ele no pós, essas pessoas têm que saber que durante é que vão surgir as oportunidades, né. Tanto que o Matheus Fernandes foi a música do BBB e estourou aquele período, e a gente tinha um feat com ele, tinha um projeto para o pós com o Matheus Fernandes. Falei: estava tudo "Cara, amarradinho, tudo né? certo para o pós", para Legal. ele fazer a parte de músico que ele queria. Ele queria ser visto reconhecido como cantor e a gente fez um caminho para isso. E foi tudo através do meu relacionamento, zero credibilidade dele, foi a minha credibilidade que eu emprestei para ele. Eu trouxe para ele, falei: "Pode apostar que aqui eu sei que vai dar bom, eu Mas tenho em que certeza que momento vai a dar bom". Maíra achou que não tinha que seguir esse caminho e começou Quando a eu travar? começo a não querer fazer a comunicação da forma que ela estava trazendo. Por exemplo, falar do passado dele, de cancelado, não interessava nada. A gente estava vivendo o presente e o futuro. Quando a gente tem algum processo, é aquela frase muito clássica: "O teu passado não te representa, ele não determina a vida que você vai E aí ter". vocês começaram a ter conflitos em relação à ideia de posicionamento? Eu fiquei muito por fora disso e eu comecei a entender que ela não ia parar enquanto ela não assumisse 100% da gestão. E aí ela quis realmente tirar você da história? Tentou muitas vezes e eu continuei. Eu falei: Foi o seu eu não fui combinado com ele? contratada por você, eu não trabalho com pessoas com teu perfil. Eu nunca trabalhei você e a gente se conhece há muitos anos. Tenho um respeito profissional por você, maravilhoso. Mas a minha palavra e o meu acordo é com o Arthur, quando ele sair do programa. Se ele não quiser seguir, maravilhoso. A minha missão e a minha palavra vai ser cumprida. É assim que eu sou. Não interessa se não me pagou, não me interessa se chegou lá, 100 vezes o trabalho, que já aconteceu isso muito, "Ah, Giz, eu só quero que faça que traz 2 artistas pra fazer um camarotezinho aqui", chega lá,
Puta, um puta estresse, E aí 3 você horas segue de carro, fazendo. um carro quicando até chegar na cidade, né, É, ninguém imagina, sabe o que acontece nos né, porque bastidores. não, é tranquilo, eu vou botar um avião, vai chegar, vai ter um carrinho, mas é meia hora, quando chega são 4 horas, é um perrengue da porra. Então a gente já sabe, a gente já conta com essas cartinhas na manga do mercado. A gente já entende. Essa confusão com Maíra também, infelizmente, é uma confusão que acontece com a família dos participantes anônimos, que acham que podem estar, quem está construindo ou preparando pode estar querendo se aproveitar. Aconteceu isso com o Diogo Almeida, o empresário dele, a equipe dele. "Ah, não, quem me garante que você não soltou essa mídia?" Eu não tenho interesse de fazer mídia dessa forma, negativa para mim. Por que que eu vou soltar mídia? Mas só para a gente finalizar o caso de Ah, Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. vem ela. Estou tentando fugir. Eu Eu tô estou tentando percebendo, fugir tô e ela está percebendo. vindo aqui. Volta, eu tô te puxando de volta. Vamos Vá, falar objetivamente. até vou beber água. Bebe uma água que eu vou fazer a pergunta, Respira. se inspira para responder. Houve ameaça da Maíra Cardi com a Gigi Oliveira? Eu soube aí nos bastidores que teve inclusive vídeos e áudios Gente, e quem foi que te situações falou isso, bem gente? polêmicas que o público não sabe, envolvendo ameaças da Maíra Cardi com a Gigi Oliveira, que é a responsável pela Olha virada de ela, imagem gente. do Arthur. Fala a verdade. Sabe o que eu acho, assim? Sem enrolação hein, dona Alice? Não, até acho que durante o processo, vou trazer aqui uma fala, acho que durante o processo houveram vários destemperos emocionais da parte dela em relação a mim, porque eu realmente não abri mão de proteger a imagem do Arthur, o que a gente estava construindo. Em algum momento, quando ela demite a equipe inteira, ela contrata a equipe inteira e eu faço as entrevistas e eu treino, porque a estratégia de comunicação era minha 100%, e como ela não participou de nada, ela não sabia como passar isso para a equipe. Então eu preparo e eu continuo 3 dias até entender que a equipe andou. Quando a equipe anda sem mim, aí eu falo: "Pronto, agora eu entrego o papel e estou fora". Tá, mas e E sobre os eu não, destemperos então, dela? e aí eu saio. E quando eu saio, eu continuo no direct para o cara do isso aqui tem interesse para a carreira dele, conecta com esse cantor, já que ele postou, reposta a Anitta comentou, reposta a Anitta, eu Você vai continuo, fazendo ali, porque costurando é as o que coisas. sempre eu faço, né. E continuo usando a minha rede como apoio da rede dele, que eu tenho ali uma conexão, tipo, eu não posso o o público do BBB, ele precisa ser direcionado. E a direção normalmente vem no meu, de quem eu faço, sacou? Porque eu pego aquele post dele, reposto no meu e eu trago a direção de fala do que eu quero que o público entenda, perceba, veja. Olha, veja, ele não é esse agressor, ele não é tóxico, ele é muito legal. Tá, E aí eu trago isso. E quando eu começo a fazer isso, ela começa a falar para minha stylist, que é inclusive a Erika Facuni maravilhosa, que fez esse casaquinho, e que adorei. fez todas as roupas do Arthur de graça na parceria, Legal. o casaco da Lindo, ela lindo. a gente mandou fazer para ele como ancoragem emocional. Eh, e aí ela começa a falar com a Érica, para a Érica não me marcar, e liga para Léo Dias para tirar meu nome das matérias, porque não pode. Então começa a ter esse tipo de Ela coisa começou a mandar tirar o teu nome da mídia? da mídia. E aí começa a pedir de uma forma mais destemperada, para eu não me meter mais no assunto. Tipo como assim, de E forma aí com destemperada? ela, eu prefiro não falar, porque é uma coisa que eu nunca Mas as pessoas falei. falam por aí que ela mandava áudios, ela falava, Aí ela vamos gritava. trazer essas pessoas para cá e vamos trazer esses áudios para cá, Mas não, mas porque fala a olha verdade, só, Giz. eu acho não, mas Tan, sinceramente, tan, tan, tá eu acho esquentando que o clima graças aqui. a Deus, eles separaram, graças a Deus, para o Arthur até. Ele tá em paz agora, né? Nossa, um alívio. Você vê que ela E foge, eu pergunto, e ela vai não, para e vou ela vai trazer, e graças a Deus ela encontrou um caminho, tá, e mas está vivendo a e vida os dela com o Thiago destemperos Negro, dela? sacou? Conta. Mas é isso que você Teve vê. ameaça? Não vou te falar isso agora, mas Sabe o você que que ela entende, faz? olha só, Ela diz o que os artistas têm que falar, então ela mesma diz para eu ela mesma. protejo os artistas, porque isso vai acabar de alguma forma ecoando na imagem do Arthur. E eu não sei o quão
isso pode ser benéfico ou não, e a imagem dele fui eu que construí. Mas quando você Então eu fala ainda que tenho ela esse cuidado, teve os sacou? destemperos, Muitos, ela ligava para você, ela muitos mandava destemperos, mas com a equipe inteira. Se você falar com qualquer pessoa da equipe, você vai saber. Isso é o normal. Infelizmente, ela não é única e detentora desse destempero durante o reality show. As pessoas, quem não participa do reality show, é muito difícil as pessoas entenderem isso. O participante está dentro da casa, blindado e vivendo aquilo. A família e os amigos do participante não estão blindados. Eles estão vulneráveis para um mercado que é muito ingrato, e quem sabe? está despreparado acaba indo por um E caminho aí, sem quando tem uma volta. pessoa que tem esse conhecimento, essa inteligência de mercado, essa experiência, é desafiador quando você não entende que essa pessoa pode jogar o jogo junto com você. E normalmente as famílias não acham, porque elas ficam sendo ludibriadas ou manipuladas por parte do público que quer. Olha, eu sei, eu já trabalhei com fulano, ciclano, ciclano, eu já ajudei fulano, né? Eu posso te ajudar aqui? Não, não vai ali não, porque, tipo o caso do Davi. Eu ia citar isso agora. O Davi, você ajudou a construir uma imagem antes, até ele entrar no BBB, e depois que ele saiu, você não estava mais Eu não ajudei acompanhando. antes não, foi o Foi durante. durante? Certo. Assim que na primeira semana, quando ele começou a ser meio que, um olhar de cancelado no tom de fala dele, de ser agressivo, Sim. de ser machista e tal, a primeira coisa aí o advogado dele me procurou com a irmã e com a mãe, que são maravilhosas, a mãe é maravilhosa, a irmã não sei, tipo Maíra Card Já teve talvez. alguma coisa aí com Não, essa irmã. é Teve treta isso, também com a irmã é do porque Davi? as pessoas começam a deixar O os ego e interesses os interesses. pessoais e o ego interferirem, quando não diz respeito a elas, diz respeito ao participante. A oportunidade é do participante, a imagem é do participante. E aí quando você tem alguém que quer tirar proveito daquilo, ou que não tem conhecimento nenhum e começa a surfar na onda de forma errada, sem unir, dá problema. Dá problema. Tanto Va que vamos deu, vamos colocar a foto do Davi tanto aí, que deu gente, problema, que né. agora a gente vai falar do Davi, ó. Ó, o Davi tá aí. É E, assim, muita gente viu quão despreparado uma pena. ele está ainda até hoje. Ganhou, saiu de lá e fez um monte de Para mim é o besteira. maior Foi um desperdício grande da desperdício. televisão e da influência no Brasil. Gente, eu É uma ficava olhando, assim, as pena, atitudes dele, é uma falava: "Gente, esse pena. menino não tem mãe não. Esse E a menino mãe não dele é tem ninguém para maravilhosa, a falar", não dona é por Elisângela, é aí. maravilhosa. É o que Mas às vezes ela não tá também, não tem um preparo dentro da área, não é a área é, dela. eu ajudei muito o doutor Ronaldo, que é era o advogado, não sei se ainda é, me ligou, me pediu, a gente fez umas 3 reuniões de aula mesmo, caderninho, caneta na mão, e eu comecei a passar, e a primeira coisa que eu passei foi o dicionário baianês que tem, porque quem é da Bahia sabe, não é porque é desgraça, não está tratando mal, É um desgraça jeito de é um falar: jeito de falar "Acorda, olha da aí". Bahia, Exato, muita mais gente não ríspido, entende. mais duro, É, né, às vezes solta um palavrão, não sei o quê. Isso é cultural. é. Só que você tá e aí quando não há uma preparação, para entrar num programa desse, porque o programa é nacional, não é regional, o participante é muito ele, o Big Brother é É. sobre ser. E as pessoas, assim, se assustam, É, o né. reality show é a sua verdade. Não tem estratégia que não que é a verdade. Não tem construção de carreira, não tem estratégia de jogo, como artista, Mas nã-nã. tem pessoas que conseguem ainda direcionar algumas Acho que coisas. não mais agora. Acho que porque quando você entra, você vai muito cheio de expectativa dentro do que você já vivenciou na tua vida. Principalmente quando você é artista, que é o caso, os artistas só se dão mal, porque eles acham que eles já têm anos de carreira e eles vão tirar aquilo de letra, porque vivem na televisão. Carla Dias, que eu preparei. Carla Dias, Eu mais um tô case aí de desde sucesso da 4 anos de Dias. idade na Globo, gente, não se preocupa. Essa vivência de um reality show, ninguém na vida tem como falar, porque nunca viveram. E ninguém sabe se a pessoa vai Não sair tem como. cancelada ou não. Porque não é um programa de TV com um roteiro pré-determinado, ele é um programa de posicionamento comportamental, é antropológico, é humano, é a sociedade humana como está naquele momento e como você vê o seu mundo naquele momento. Só que ele traz todas as suas mazelas. Vê a Graciane, por exemplo,
que acabou abrindo várias coisas da intimidade, de coisas que ela nunca falou em público, nem a mãe dela sabia, porque estava embaixo do tapete durante anos aquilo. E aí quando a pessoa é estimulada dentro de uma pressão psicológica muito grande, a imagem que corre risco de não dar certo, o dinheiro que pode ganhar e o teste de você ser rejeitado ou aceita, você está ali sendo aprovada ou desaprovada naquele momento no jogo. É algo que você nunca viveu na tua cara, porque quando você é desaprovado por alguém, você nunca mais vê essa pessoa na vida, você sai e vai embora, você não tem mais contato com aquela pessoa. É tipo Mayra Card, eu não tenho mais contato com ela, graças a Deus. Mas imagina eu dentro de uma casa com todas as famílias das pessoas que eu desenvolvi no Big Brother. Ixi, é muita coisa. Eu sei lá o que que ia dar. As Agora, pessoas iam me depenar lá dentro. e dizem assim, que a pessoa não é nada ainda, né, você está ali ajudando a construção, mas quando a pessoa vira a chavinha, às vezes esquece de quem ali ajudou, de Todos quem estendeu eles, a mão. A maioria todos das pessoas eles. são assim, né. É, os artistas todos, É. é ego e vaidade Você sabe que isso. tem um desses aí bem famoso, tem um bem, eu não vou citar o nome não. Ai meu Deus. Tem um bem famoso Agora aí, você vai abrir vou também, abrir vá, também, então vamos vá nesse. venha, já abri coisa que eu jamais abriria aqui, hã. Eu tenho registrado, né, um desse bem conhecido do público, quando eu estava como jurado do Raul Gil, ele era meu fã. E ele escrevia todos os episódios, tudo: "Olha, eu sou sua fã, adorei que você jogou tal pessoa assim, você é uma pessoa que se conecta muito com Deus, você fala muito de Deus, olha, eu sou sua fã, vai por esse caminho". E sempre me direcionando ali, era meu fã número um. Quando eu peguei, que eu entrei no Instagram dele, eu vi todo o histórico das mensagens que ele mandava quando ele era meu fã. Ave O Maria, cara virou aí, ó, tá estourado. não lembra. Eu mandei uma mensagem para ele, nem me responde mais, esqueceu que eu existo. Falei: "Cara, ele era meu fã, ele não lembra nem que eu É, é uma existo". pena, Uma né. pena, né, É o que esse eu falo, deslumbramento. é sobre acaba falando muito mais sobre que tipo de pessoa essa pessoa é. Eu não tenho problema que a Arthur Aguiar não me pagou, o valor que ele me pagar não muda a minha vida. O estresse de eu brigar com ele ou com Maíra e tal, eu podia ter entrado na justiça, eu teria ganho, tem provas 1000 e tal. Eu não entrei para ter que provar um trabalho que eu desenvolvo há quase 26 anos de idade. Eu sou a número 1 disso. Os meus números, os meus resultados, as pessoas casam, têm filho, têm carreira consolidada, ficaram milionárias, estão morando em Miami, isso para mim é impagável. Eu tirar uma pessoa anônima, pobre, e a pessoa hoje ser uma referência no digital e viver numa mansão de milhões na beira de um lago em Miami. A pessoa morou na minha casa de favor, vestia as minhas roupas porque não tinha como pagar a roupa, sacou? E aí Então, depois a pessoa esquece do não passado, lembra, não vai falar lembra. nunca, mas eu não estou nem um pouco preocupada, porque eu me disponibilizei e o meu conhecimento e toda a minha rede de relacionamento para tirar essa pessoa da pobreza ou do anonimato para gerar sucesso para aquela pessoa. Se a pessoa alcançou, em algum momento na jornada dessa pessoa, essa pessoa talvez tome uma consciência. Talvez essa pessoa lá na frente volte a falar: "Ai, puta, me perdoa, eu era muito imatura, eu era muito imaturo, ou eu estava muito perdido naquela época, fui Você muito mal acha que isso é aconselhado". ingratidão? Acho que isso é falta de ou de caráter ou de autoconhecimento. E autoconhecimento você tem com a jornada, com a vivência. E você tem coragem de falar aqui para o Brasil todo, o que realmente aconteceu? Quem foi que fez o reposicionamento? Quem tirou o Arthur do cancelamento para a vitória? Qual fo com o trabalho que foi feito? Foi você? Foi a Maíra Cardi? Você consegue falar com propriedade isso aqui? A Maíra nunca participou de nada, então só fui eu, só restou eu. Infelizmente ou não, é tipo Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Muito bem, essa é a Gigi Oliveira aqui, ó, direto do estúdio, do meu estúdio. Gente, eu adoro isso. Então aqui você consegue enxergar o que ninguém vê, porque está por trás o que está por trás do que ninguém vê, que são os bastidores reais É, desse mundo. é. E ninguém imagina. Não, é muito difícil, tá, trabalhar no bastidor é muito pesado, é muito desafiador. E às vezes você não Você é reconhecido. e normalmente as pessoas que são de bastidor não são reconhecidas, mas eu tenho 98% de certeza de que quem trabalha no bastidor não está preocupado em ser reconhecido, está preocupado com o resultado. Porque é quem faz o filme rodar, é quem faz a novela acontecer, é quem faz o show acontecer, o carnaval todo acontecer. A pessoa quando sobe ali e canta,
uma equipe de 1000 Ah, pessoas, eu bem 3.000 sei. pessoas já fizeram aquilo Principalmente o acontecer. Carnaval de Salvador, Entende? e você é Então especialista em carnaval, inclusive, é, são tantos assuntos, gente, que o tempo já está vamos acabando. ter que fazer vários Eu vou podcasts. citar aqui, porque a gente depois vai marcar uma nova entrevista para a gente se aprofundar em tantas coisas lindas que você fez aí nos bastidores, como, por exemplo, o filme Carnaval, É, onde foi você muito legal. participou de uma maneira muito legal. Você é uma pessoa que tem um pezinho na Bahia, que entende bastante de carnaval e sabe qual é a loucura de fazer esse reposicionamento de marcas, artistas, cantores famosos dentro de camarotes, dentro de trio elétricos. É uma coisa bem complicada, porque são muitos desafios dentro do É, carnaval, né? é. Eu tenho, assim, o meu legado maior de carreira foi esse ajudar o posicionamento do axé music no país. Isso é um legado que eu me orgulho demais. Eu não sou da Bahia, sou de Brasília, morei 30 anos no Rio, e eu me apossei dessa energia, peguei quando eu entendi o que que era o axé, a máquina do axé, a ludicidade, a coisa da união das pessoas, o profissionalismo, a excelência de entrega de experiência. Falei: "Cara, eu não gostava e eu passei a amar isso tudo e comecei a convidar pessoas e ajudar a posicionar". Eu fiz um trabalho tão bacana, que eu me orgulho tanto, que chegou nesse ápice em 2020, quando eu estava sendo contratada pela prefeitura de Salvador, com a Alicia Fábio maravilhosa, uma pessoa que eu admiro demais. Amo Licinha, amo você. E aí Lícia me convidou para ajudá-la a fazer esse trabalho junto de reposicionamento do Carnaval de Salvador, onde a gente fez todos os camarotes, todos os trios elétricos e a logística era toda minha, dos influenciadores que foram para lá. E aí, paralelamente a isso, eu fui contratada pelo pessoal da Camisa Listrada e da Netflix para fazer esse filme, e era para trazer uma curadoria sobre uma visão real do que era o Carnaval de Salvador, sobre o aspecto de primeiro folião, uma influenciadora pequena, uma influenciadora grande e tal. Eu fiz um primeiro trabalho em 2019, em 2020 não estavam conseguindo as autorizações, eu já tinha fechado com Lícia para fazer o reposicionamento do carnaval, que foi onde eu cheguei, tipo, não tem mais o que fazer em Salvador, já entreguei tudo. Já posicionei o Camarote Salvador, o Camarote Skol, que virou Brahma, o Camarote Otton, que era da Ken, que virou Band, fiz o da Band, Trio Elétrico, do Cheiro de Amor, do Eva, a carreira do Saulo Fernandes toda no Eva, a carreira da Aline Rosa toda no Cheiro, a renovação com a Vilma no Cheiro, todo o início, o primeiro ano do Felipe Pezzoni no Eva, eu fiz um acompanhamento, Que porque a gente acabou de sair estava agora. exato. Imagina, é muito tempo, são muitos anos fazendo isso, chegou um momento que eu falei: "Cara, já entreguei Salvador, já entreguei todos os produtos muito bacanas, que são referências de carnaval e no Brasil todo, de sucesso, de excelência, fui eu que assinei, e eu já fiz essa entrega. Não dá mais para eu ser contratada para fazer um camarote como uma RP só para levar artista. Eu não vejo aquela coisa de escolher, não faz sentido para mim. Agora, se você quiser criar uma experiência nova, um reposicionamento de tal marca, alguma marca nova que está sendo inserida num projeto, num trio, num caminhão. Por exemplo, a Ivete, quando sai para a carreira solo, os primeiros eventos dela, que eram um ensaio no Pier, fui eu que fiz a lista VIP dela e fiz esse posicionamento. E continuei fazendo um trabalho nas micaretas, que isso ninguém sabe. Eu levava os artistas, era uma exigência minha. Nunca nenhum contratante meu me pagou, tirando o Eva e o Cheiro de Amor, para levar artista para cima do trio. E eu levei para todos, então o Lincoln estava Isso gera muita lançando mídia espontânea também. e Isso é bom para todo e não tem mundo. como, se eu estou fazendo um trabalho de posicionamento da cultura da Bahia para o Brasil inteiro, por formadores de opinião que vão chegar no Rio, vão chegar em São Paulo e vão falar que é a melhor experiência da vida, e vai fazer as pessoas pagarem o máximo para estarem lá no ano seguinte, comprar casa em Salvador, que a maioria dos artistas que eu trabalhei, que apresentei, compraram casa em Salvador. Não me convidaram para o open house, mentira, então, mas compraram casa em Salvador, são grandes amigos de grandes pessoas de Salvador e isso veio através de mim. Essa pulguinha que eu fui plantando. Então, se essas pessoas nunca me pagaram e eu estou fazendo um trabalho de posicionamento na minha consciência, aquilo não tem fim. Eu trabalhei com eles 26 anos. Em 2020 eu faço o filme Carnaval, 2021 o mundo está parado, não tem festa, está pandemia geral. O único carnaval no mundo é um filme Carnaval, que foi feito, ficou em 180 primeiro países ficou em aí primeiro lugar para rodando. 36 países durante
um mês Hum. inteiro, isso nunca tinha acontecido na Netflix, então e é um filme juvenil, não era um filme que falava de carnaval, tipo Opaí, ou que, né, adulto e tal. Então era um filme que era considerado, teenager, bobo, e foi recorde de audiência em 36 países que não falam português, para 180 países, Sabe o que que eu imagina. achei legal? Que esse filme, ele mostra um pouco do bastidor que ninguém vê também. É. E eu fiz até um desabafo nesse carnaval, porque eu nasci, fui criada, sou apaixonada e eu me sinto parte da história do carnaval, É, né, eu canto você desde é, criança, você é. eu fui cantora revelação do carnaval, do maior prêmio da música baiana, e eu canto desde criança, então, independente do grau de fama, eu estou inserida ali na história, eu me sinto É. parte dessa história, eu sou soteropolitana de Salvador, então, assim, eu tenho sabe, eu encho o Você é, peito você tem uma participação para muito falar. importante. Então, assim, é uma coisa que eu tenho propriedade para falar, eu respiro isso desde a minha infância. É, E eu vejo que o Carnaval de Salvador não é mostrado para o mundo da forma que ele não é. realmente é. E quando eu passei pela 20ª vez ali, numa emissora que estava transmitindo, e que ela desligou o sinal e se esconderam ali por trás dos Ah, bastidores, porque eu conheço gente lá de dentro: "Ó, mandou todo mundo se esconder", eu falei: "Foi". Isso não é só com você não, não é pessoal. Eles fazem isso com todos os artistas que não estão na lista deles, que eu é, falo que é a bolha. Nada contra os artistas que estão ali. Eles têm capacidade, talento, relevância e merecimento. Mas o Carnaval de Salvador não é só a bolha. não é. E eu fiz um desabafo, todo ano eu passava com É, o choro aqui na garganta sobre isso. E esse ano eu resolvi falar, eu falei: "Sabe de que uma? bom. Eu vou falar em nome de todos os artistas, tanto os artistas novos que têm talento e querem mostrar o seu trabalho, quanto os artistas veteranos que já tiveram uma explosão, um momento deles, uma música, e que hoje não tem mais espaço na mídia, inclusive o Dodô e Osmar, o É. Armandinho, Não né, que tem foi não tem condições pioneiro. deles serem os últimos a saírem, por Gente, eles exemplo. não têm privilégio algum e É eles uma que loucura criaram. isso, Eles é. criaram o trio elétrico, se não É, fossem eles, não teria trio elétrico. Então, é, não só eles, como tem várias pessoas que têm uma parcelinha ali da história do carnaval e que eles não são mostrados, eles são deletados da história, eles passam lindamente ali no carnaval. E as pessoas do mundo, do Brasil, não veem por quê? Porque é, as TVs mostram ali aqueles 5 que estão ali, né? E eu fiquei revoltada com isso, porque isso dói, isso é, machuca. Eu, como artista, me machuca chegar ali no meu momento de brilhar e as luzes se apagarem. E eu tenho certeza que não só eu, como vários outros, assim como o Armandinho, assim como o Magari Lorde, assim como Banda Mel, e tantos artistas novos que é, chegam ali, eles são, eles têm as luzes desligadas, é. apagadas no momento que eles deveriam brilhar. Então, eu falo e vou falar novamente aqui, gente, isso é um desrespeito com os artistas da Bahia, tanto os novos quanto os veteranos. Vocês têm que mostrar o que realmente acontece no carnaval, não só o que vocês querem. O carnaval de Salvador não é só o que vocês mostram. O carnaval de Salvador é muito mais do que isso, tem muito talento para ser mostrado. E aí, eu queria que você falasse disso. O que que você acha, dessa situação? Você acha que isso tem uma influência também na repercussão do axé music, que está cada vez mais fraco, porque parece que as pessoas, os artistas que estão em relevância, não se unem, não puxam, não chamam aqueles que estão ali. E Sim, qual será o futuro do axé, né? Sendo que eles não mostram as revelações e fica ali aqueles é, artistas que um dia eles vão se aposentar, um dia eles vão é. cansar. O que será desse Você futuro? trouxe o que mais me incomodou a vida toda, que é como o carnaval em Salvador é passado pela mídia. E foi sempre uma batalha para mim, por isso que eu sempre fiz muito mais do que só um camarote. Levar para um trio, do trio para o Pelourinho, a saída do Olodum, sabe, o Ilhéaê. Então eu sempre fiz questão de girar os artistas em tudo que eu entendo que tem uma história do início ao fim da Bahia. Acho que essa transmissão realmente ela infelizmente é muito falha desde sempre, porque ela é feita sobre um olhar comercial, eu entendo que a televisão é feita dessa forma, mas o Carnaval de Salvador ele não é comercial, ele é feito pelo povo, e ele é feito pela musicalidade do povo. É a cultura da cidade, daquele estado, daquela energia, e aquilo precisa ser passado de uma forma muito mais verdadeira. Foi o cuidado que eu tive para fazer o filme. Eu levei os gringos, levei as pessoas no Pelourinho, eu levei no Ilhéaê, eu levei no camarote que não era um camarote no Monte Pascoal, que não era um camarote só uma varanda.
eu levei no Salvador, eu levei em todos os camarotes. Eu falei: "Cara, eu quero que vocês entendam os todos os tipos de vivência em relação ao carnaval, para que vocês possam trazer na tela a coisa mais real". E os diretores e o dono da produtora falou para mim assim, depois que eles começaram a fazer a edição e, enfim, a finalização: "Giz, vem aqui em casa, assiste, tá real. As pessoas de Salvador vão ficar com raiva ou vão se sentir não representadas?". Representadas, isso que eu ia te falar. E eu falava: "Não, cara, tá tudo certo, mas essa música aqui podia ser uma música mais raiz, podia ser essa". E aí eu comecei a trazer, e faz uma relação de música. Eu falei: "Ferrou". Eu falei, comecei a ligar para os meus amigos da Bahia. Então, assim, um cuidado que eu não vejo as pessoas que têm o poder da Bahia ter com a Bahia, Ô, sabe? Giz, e um outro ponto muito importante que eu queria saber a sua opinião sobre isso, você como grande especialista, né, nessa coisa de imagem e Tô me reposicionamento. sentindo muito metida nesse momento. Mas é verdade, você entende, você sabe o que você fala, né. Hum. Sobre o posicionamento que o Axé Music, na verdade que as estrelas do axé estão direcionando esse Ah, movimento do axé. Por é, exemplo, a gente não vê mais hoje o axé como era antes. é. Aquele axé que falava de amor, aquele axé com aquela letra gostosa, com ritmo balançante. Raiz, né? Raiz. A gente vê agora a geração Z consumindo uma música, assim, chula, uma música Vazia. vazia, muitas vezes com pornografia, com gestos obscenos, umas coisas que eu falo sempre aqui, porque isso não me É representa. muito triste Como mesmo. cantora do axé, desde criança, isso não me representa. Ninguém vai ver isso nos meus shows, mas eu vejo, infelizmente, isso em shows de grandes estrelas. Aí eu paro e penso, vou citar nome aqui, com todo o respeito que eu tenho, como, por exemplo, a nossa rainha do axé, que não é a quem você está pensando, para mim a rainha do axé é a Ivete Sangalo. Ela é a rainha do axé. Achei que Eh, fosse eu. não, não, pode ser, quem sabe disso. A Ivete, que é maravilhosa, né, que não tem o que questionar sobre, mas como ela está conduzindo a musicalidade, o axé music dentro da carreira dela, onde ela cantava outros tipos de música, e hoje ela está entrando no sistema, posso dizer, Hum. partindo para músicas mais apelativas, "Vou te chupar, vou te pegar", e aquele pagodão que a gente chama de baixaria na Bahia, né, "Vou tocar uma baixaria", baixaria é o pagode. Por que É. baixaria? Porque tem dança, gestos obscenos, senta e levanta, bunda para cima. É isso, o axé tá se tornando isso. E os artistas antigos, em vez de levantar e segurar aquela bandeira do verdadeiro axé raiz, eles estão entrando no sistema que é um sistema deprimente. Isso é minha opinião. Agora eu queria saber a sua opinião como uma pessoa É, de posicionamento. O que você acha desse posicionamento que a Ivete tem feito, que outros grandes artistas têm feito com a musicalidade? isso é geral, infelizmente é geral. Eh, é triste, viu, chegar nesse lugar, entra naquele lugar que eu falei que a gente está vivendo uma transição cultural e de comunicação muito grande, e que a maioria das pessoas que são as cabeças de mercado de marketing e comunicação, infelizmente não estão no campo para entender a fundo essa mudança social, essa construção nova de comunicação. E o imediatismo, né, a retenção de atenção, a arte e a música, eles deixaram de ser feitos pelo sentimento, pelos acontecimentos, pelas histórias, pela energia, né, do lugar, pelas vivências, e passou a ser feito para ser hit. E passou a ser feito dentro de um contexto de dancinhas para poder ser comercial, né. Exatamente, é o famoso Está comercial. muito nesse lugar. Os artistas hoje se preocupam em fazer um refrão que dê uma dancinha, que vá para a rede social para que vire um hit e viralize. E quanto mais baixa a energia, a frequência, Mais mais público vai mais alcançando. alcança. O povo, né? O A gente povão. está, é muito triste, é a minha É, é. luta, é o meu Dói aqui, dói propósito, dentro de mim isso, dói. porque eu venho trabalhando muito nessa conscientização do propósito, uma influência com propósito, uma carreira com propósito, o entendimento do que você representa e onde você alcançou. Se você chegou no teu máximo, nacionalmente falando, não é o momento de você pensar em se adaptar. É o momento de você se reposicionar, aprender, entender o jogo que está sendo jogado e
construir um novo posicionamento, onde você consiga passar para a tua comunicação, passar para o teu público e novos públicos, como você vê o mundo, como você quer ser posicionado, como você quer ser visto. Se você detém o poder, Anitta, Ivete, Cláudia Leite, pessoas que estão no topo da cadeia alimentar como referência da música e da arte do norte, nordeste e do sudeste, você consegue estrategicamente ir inserindo o teu DNA e como você gostaria que fosse a música. Mesmo que você tenda a jogar um pouco o jogo sujo, para você não ser uma, porque Pra você não sair do não sistema, tem né. como você impor, não, nada é imposto, tudo é construído. Mas tudo tem um limite A também, né. transição de imagem, o reposicionamento, ele precisa ser construído. Você precisa conquistar a atenção, o olhar, a dúvida, a admiração, o desejo, sabe, a venda e tudo Ô Giz, mais. você é muito elegante na hora de falar. Ela é muito linda, ela Ela quer que eu fala dê a porrada. ela fala de uma Por exemplo, eu vou trazer maneira Ludmilla eu aqui, quero ver você falar que me direto. irrita Vai, que o povo às profundamente. vezes não entende, tem que ser direto, E eu Giz. acho onde está o erro. O erro está aqui, ó. Os artistas que estão no topo contratam os melhores escritórios, agências, publicitários. Essas pessoas normalmente são velhas, passadas, ultrapassadas e cobram uma fortuna e botam os novos para trabalharem. Os novos não têm a porra da experiência do mercado, falei até um palavrão, foda-se. Agora tá no clima, Não vai. tem a experiência do mercado, não tem o giro. O artista tem o ego, a vaidade de não querer descer e fica naquela coisa: "Ah, então vou fazer um negócio de samba". O negócio de samba está passado, já está ultrapassado. Como é que você vai lançar um novo projeto seu, se isso já está velho, se você é número um, entende? Aí o que eu acho? Falta de coragem, cansaço. Tá, cansou do mercado, não quer fazer tanto show, não quer fazer tanto trabalho, e a má gestão de carreira, a má gestão de nenhum desses tem um olhar pensando num posicionamento concreto. Vamos lá, Fernanda Montenegro, quando foi representar o Oscar no Brasil, o Globo de Ouro, ela não tinha uma imagem limpa, ela era vista como uma louca comediante, gente boa, engraçada, sem filtro. Só que ela fez um trabalho de reposicionamento, vestiu uma marca, a Dior fez uma roupa específica, exclusiva para ela aí no Globo de Ouro. Ela voltou com uma credibilidade nunca vista. Aconteceu isso na vida de uma marca desse porte fazer especificamente para aquela atriz brasileira, nunca tinha acontecido. E a mulher foi lá, aproveitou a oportunidade do hype que ela estava da mídia e falou: "Agora eu vou dar a minha jogada de mestre, a minha cartada final". E ela voltou num nível que não Que tem ninguém entendeu nada. foi legal, não foi legal, teve que aprender a se comportar, ficar com a postura mais ereta, teve que controlar a fala, tinha as piadas: "Ai, estou me sentindo um Pikachu", mas ela não falou: "Ah, estou me sentindo um Pikachu", não, elegante, "estou me Que sentindo um nem a Giz, né, Pikachu", que nem a Giz na hora de falar entende? aqui. Tem todo um processo que o media training que você se organiza, você tem um planejamento de ações de mídia, você vai estrategicamente para cada uma e você constrói aquela imagem. Falta muito isso para as cantoras. Ludmilla foi fazer o Coachella, aí alguém teve a ideia brilhante de botar num telão: "Ah, tem que fazer a mídia da Ludmilla no Coachella, vamos botar uma imagem de religião, intolerância à religião". Botaram num vídeo para Vixe. poder, aí a assessoria de imprensa solta na mídia, a gente sabe que soltou de propósito, não é que foi uma polêmica, a assessoria, a comunicação inteira dela estava focada nesse grande impulso insano de uma pessoa que não tem experiência ou que não tem noção da vida, pum. E ali se falou de Ludmilla Coatiella. Gente, a Ludmilla já era para ter sendo vista como a rainha do funk e da favela, como ela fala na música, há muitos anos. Não tem ninguém maior do que ela. Ela já é uma referência no pagode e que fez uma transição e foi muito bem-sucedida, que ninguém mais de cantor fez. Como é que, quando ela vai chegar no Coachella, vai trazer um assunto pesado que não tem nada a ver com a construção da vida dela, ela nem fala de religião, e colocar isso de uma forma agressiva para incitar o ódio e tal, que é a comunicação do país nesse momento. A gente, infelizmente, está sendo conduzido inconscientemente em massa por todos os veículos de mídia e todos os formadores de opinião de poder
para uma comunicação que incita a violência e a Porque ruptura. parece que é isso que o povo É, consome. é. Eu vou dar um exemplo aqui, quero sua opinião também sobre isso, em relação a Cláudia Leite. Ela foi cancelada por conta da opinião dela, da religião dela, vamos dizer assim. Aham. Onde, na minha opinião, ela não fez nada demais. Também Inclusive, eu faço acho. igual, eu quero ver quem que vai me cancelar. É. Porque quando eu Gente, canto as imagina. músicas da Bahia e chega numa certa palavra, alguma coisa que não me representa, eu simplesmente me calo. Hã. E tudo bem, ela não é obrigada a falar algo que não representa ela. E uma música que fazia parte da história dela e que ela não poderia deixar de fazer. Agora, naquela hora, na hora X da questão, ela mudou a letra e está tudo bem. Ela foi cancelada, ela foi. Muita gente ficou falando dela por conta dessa questão da religião. Mas por que, que as pessoas não falam quando um artista promove a pornografia? A sacanagem. É, Olha a diferença disso. Ela não errou em é, nada, ela não pecou em nada. Ela tem ali, ó, respeito à religião dela, ela não está é. desrespeitando ninguém. Eu amo a E Claudinha. quando o artista fala de pornografia, vou te Uhum. pegar, vou te chupar, vou quicar, vou dar. É, eu acho, E aí? são 2 pesos, 2 medidas, é muito louco, né, como funciona o mercado, né. Ninguém fala nada sobre Eu amo a isso. Claudinha, acho ela incrível e a religião dela sempre foi parte do DNA dela onde ela fosse. Então não é uma surpresa, nem uma novidade, né. O fato é que não sei se foi uma estratégia direcionada, não acho, porque eu acho que é natural dela isso. E acho que não há cancelamento sobre isso, não tem como, é a vida dela, ela canta. Não, ela foi processada, Não gente. tem isso de Para com você é isso. Que ridículo, horror é o isso. cúmulo absurdo, Ministério beira o absurdo, Público. é. Aí começou um monte de gente levantar a bandeira, um monte de gente querendo prejudicar, pessoas do mal É. querendo prejudicar uma pessoa que está ali lindamente seguindo a carreira dela, não Não, e fazendo mal a fazendo ninguém. e à medida que as pessoas tentam fazer algum mal para ela, ela vai para um outro lado, constrói outra coisa, aí faz sucesso, aí ela vai Cara, para outro eu caminho, achei constrói outra muito coisa e legal. faz Você sucesso. não vê Cláudia Leite Ela é falando mal. incrível. Você não vê Cláudia Leite falando mal de Nunca vi ninguém. E também. quando começaram a cancelar ela por conta da letra que ela mudou, por conta da religião, aí foi que ela, ó, ralou no trabalho, começou a fazer várias participações em Salvador. Você via É, lá no Instagram, ela com Brau, ela na Timbalada, ela em vários lugares, ela fazendo o próprio ensaio dela. é. E ela começou a mostrar o quê? O trabalho dela, o talento dela. Essa foi a melhor resposta que você deu, Claudinha, mostrar o seu talento, uma pessoa que não faz mal a ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Tem gente que não Não, gosta e não tá é tudo isso, é bem. sobre Tá tudo isso. bem. Agora, pô, eu É. quero saber por que tanta polêmica em cima da Cláudia Leite, porque ela não quis cantar a letra. Por que que ela foi processada, sendo que 99% dos artistas baianos, te digo com propriedade, inclusive eu, tá? Deixamos de falar certas palavras em determinadas situações. Vários, É, inclusive vários que são evangélicos, como Xande, né? sim. Como. Ai, agora me fugiu, mas tantos outros. Eu também me É sinto dessa, natural, gente, nisso. é a identidade dela, é a fé dela, É a tem fé que dela, respeitar. respeitem. Eu acho Ela que não as pessoas desrespeitou precisam ninguém. aprender a respeitar a identidade e a autenticidade de cada um, porque não é sobre a religião. Se eu canto um hit e eu resolvo mudar uma frase, é o meu momento de mudar essa frase, Direito teu. sabe assim? É como eu canto aquela música, não significa, sabe, não significa a religião. E se significa, é algo que ela sempre ela só caminha sobre a religião dela. Toda a comunicação dela tem Deus, tem toda a energia dela, todo o movimento de vida dela tem Deus. Quem Tem, conhece perto sabe disso, quem sabe. conhece distante sabe E disso. vou te falar, eu conheço a É, família inteira. Eu são fui o irmão maravilhosos. dela, o irmão da Claudinha É, foi meu melhor amigo, amigo de é, faculdade, amigo de trabalho. Eu conheço a mãe, conheço o pai, conheço todo mundo e eu sei que eles é. eles estão nessa vibe do bem, né, Sabe de que eu Deus e nunca tal. trabalhei com Claudinha, porque no Rio, quando ela fazia show, ela fazia para um público, que não era o meu público, e com os contratantes que eu não trabalhava. E ao contrário de Bel, Durval, Timbalada, todos os outros faziam ali. E eu nunca, mas eu sei, a gente sempre foi muito próximo, por causa de Carla Cristina maravilhosa, que é muito amiga de Claudinha, e Carla sempre foi muito minha amiga e a gente sempre acabou se encontrando. Eu sempre achei, assim, uma condução exemplar de vida, de família, um cuidado com o público, um cuidado com as pessoas, tal, e muito injustiçada, muita sacanagem que foi feito. Perseguida. É, muita sacanagem que foi feita, É, muita desnecessária, sacanagem. e isso está muito dentro de uma cultura velha que a Bahia carrega nos gestores e que tem a ver com essa coisa de não deixar novas pessoas fluírem e construírem, né, a coisa Tem pessoas que de são do controlar o mal, né. poder Tem ali, pessoas que querem fazer mal porque querem fazer mal, e é. ponto. Mas o mal não prevalece.
Com certeza. E a O melhor resposta que a mal gente dá, não é o trabalho. trabalho, e foi o que ela fez É, e tem, é. ó, o meu E é aplauso assim que aqui. eu conduzo minha vida, essas loucuras todas que vocês ouviram nesse podcast. Meu amor, eu não vou parar para rebater ninguém, eu vou estar trabalhando. Mas teve briga mesmo entre você e a Maíra Não, Card? tadinho. Gente, ela não me Não, respondeu até não, não agora. teve, nem com o Arthur, assim, dificilmente você vai me ver brigar com alguém. Eu não brigo. As pessoas podem até brigar comigo, E você? mas eu não brigo, porque o mundo dá muita volta. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, que o mundo dá muita volta e ele volta, quando ele volta pesado no detalhe, Ah, eu bem sei sabe? disso. Ó, a gente extrapolou demais, mas eu vejo que a gente tem. Ah, ficaria aqui horas, né? Gente, eu ficaria horas com você. Ninguém melhor do que a Giz para É falar de bastidores. muito Você sabe massa. muito sobre esse universo. E é legal porque a gente traz para a realidade das pessoas que estão aí na frente coisas que ninguém nem imagina, É, que são reais, que é. acontecem. Como é que acontece? O que está por trás do que a gente está vendo na TV, nos palcos, no mundo artístico? Então, isso é muito legal. Giz, antes de terminar, eu vou fazer o raio-x dos famosos com você, que é um bate-bola rápido. Show. Mas eu já quero te convidar para vir mais vezes, porque Vamos. tem muito assunto para a É gente muita falar. resenha. Muita. Agora, para finalizar, a gente vai fazer aqui ó, o raio-x dos famosos. É rápido, certeiro, e eu quero ver você Tenho até responder. medo, venha. Não, é simplesmente com uma palavra você vai definir. Eu vou te falar Tá, alguns nomes e você vai definir em pouquíssimas palavras. tá. Certo? Vamos começar por ele. Hum. Arthur Aguiar, Se descobrindo. se descobrindo, mas nada de mágoa. Não, imagina se eu vou perder meu tempo com isso, gente. Bola para frente. Jamais. Próxima, que ela ajudou também a construir essa carreira, que eu amo, inclusive, acho ela uma linda, que é a Carla Dias. Ah, uma fofa. Ela é fofa. Fofinha mesmo. Ela é assim nos Não cumpre bastidores? também não, com alguns compromissos, tá? Ah, é? É, mas é fofa, é muito querida. Ela é exatamente isso. Que ela mostra lá. 100% isso. Muito bom. Rodriguinho. Ah, um querido. Nossa, um coração gigante demais. Super profissional, comprometido com o público dele, com o trabalho dele, disponível, ranzinza, mas um querido, assim, um querido. Fiquei fã. Tem alguma pessoa, algum artista, algum famoso que você trabalhou que na frente era daquele jeito, mas que por trás era completamente diferente, que você se decepcionou muito? Fale se for capaz. Adriana Santana. É, falou na lata! Juro por Deus! É, Adriana Santana. construí um monstro. Gente, como é isso, Giz? Não, porque a gente constrói personagens e constrói carreiras. A Adriana foi logo no início, então eu acabei construindo ela dentro da minha persona, dentro da minha personalidade, de como eu vi o mundo. E aí, quando eu falo que eu construí um monstro, eu realmente tenho muito orgulho da jornada que eu construí com ela e o pós dela de muito sucesso, 100% da base muito sólida que eu construí com ela e com o marido dela, inclusive a dele também. Só que quando a gente só descobre quem são as pessoas quando as pessoas estão fazendo sucesso ou dinheiro. E aí quando você vê, você descobre que as pessoas não são aquilo que elas falavam que eram ou que mostravam que eram, e é muito triste. Mas eu acho que passou muito tempo já, e pelo que eu analisei, virou mãe. Eu tenho amigos em comum que falam que ela tá uma pessoa querida. Melhorou, será? Tomara, eu acho que a vida é isso, né? Eu boto essa fé. Arthur Aguiar, ela, Maíra, eu acho que são pessoas que vieram de um mercado de um mal, vieram de um mal que é a coisa do cancelamento, de uma pressão muito louca de um subcelebridade caramba 4, o Arthur caiu nisso. E essas pessoas, isso que vivem, aprendem a serem pessoas melhores e maiores. Eu tenho essa fé. Mas de qualquer forma não faz diferença nenhuma porque não vive mais na minha vida, então, sendo bom ou ruim, tá longe de mim, tá tudo certo. Muito bem, mas para a gente terminar mais para cima, né? Uma palavra que define para você marketing de influência. Verdade e autenticidade, Carnaval. minha paixão. Minha, nossa paixão, O que eu carnaval. amo, o que eu Ó, tá amo. convidada pro meu trio, hein, Por favor, ai de 2027. você se eu não tiver. Ah, você é muito disputada. Ó, tá gravado, né? Tá Não, gravado. agora é isso, eu abri o mercado de Salvador para novos promotores, RPs e o que o povo quiser lá, e eu estou indo numa linha mais diferenciada, eu estou indo para gerar experiência de alto padrão, então eu abri uma empresa de um concierge de alto padrão, onde eu vou Legal. gerar
influência com propósito, experiência de alto padrão, e eu viro uma influenciadora da cultura da Bahia. Então vou para Com carnaval, certeza. vou estar no teu trio fazendo conteúdo. Gente, olha o que ela está dizendo. Então, vou abrir um espaço na minha nave espacial Por para você. favor. Fechou? Então, valeu. Ó, e é dessa maneira Ah, e que a você gente não falou vai. de Durval, tá? Durval eu amo, A tá? Durval é um que você Durval eu trabalhou muito amo, tempo. amo. O Durval, Admiração gente, vamos máxima. fazer um programa só de Durval? Vamos fazer um programa Porque eu só de nunca vi uma Durval. pessoa tanto tempo na mídia, tanto tempo na Ele é estrada, sem nenhum maravilhoso. tipo de É um polêmica. ser humano de coração puro, Maravilhoso, com né? todo mundo e muito generoso. Ah, Essa que é a bom. é isso que fez Durval ser Durval. Durval, um beijo para você. Também Beijo, amo minha demais. Bahia, beijo, meus amados, meu mundo Giz. Ah, o Mundo Giz, adorei. Giz, eu vou ter que encerrar, já extrapolou, Ah, mas ó, foi para lindo, mim foi foi um prazer. maravilhoso. Amei. Foi tenso, Foi mas tenso. eu Você amei. fugiu, hein? Gente, como é que faz uma pessoa dessa falar a verdade? Ela fica Não, por trás a dos artistas verdade foi ali, dita, mas com com muita classe, tranquilidade. com jeitinho, com classe, né? Então aprendam aí com a Giz como é que ela consegue dizer sem dizer, entendeu, né? Giz, fala aqui sua rede social para as pessoas conhecerem um pouco mais do teu trabalho. Ô, gente, eu fico no @Giz de Oliveira, com S. Vocês vão me ver nos melhores eventos do país e vocês podem me mandar um direct também se você estiver precisando de alguma coisa em relação à sua carreira. Venha. Vou participar de um reality, pelo amor de Deus, me procura, não passa vergonha. Chega de ir para um reality, passar vergonha e jogar fora a maior oportunidade da tua vida. Se não for eu te indico alguém. Não, não indique não, é a Giz mesmo, Não, tem procura que ela. ter, gente, tem que ter, não Tem que tem ter, como, é né? a maior oportunidade de visibilidade do Brasil e você não se prepara e joga fora isso, nunca mais vai voltar, nunca mais volta essa oportunidade. Verdade, não só de realities, como também preparação de carreira artística. Então, tá aí aqui na tela todos os contatos da Giz, que é uma pessoa que tem todo o meu carinho, o meu respeito Eu e uma também, de ti. credibilidade gigantesca nesse mercado artístico aí da televisão, do mundo da música. Eu Obrigada, sou Giz. muito grata de estar finalmente aqui contigo. Finalmente, Eu né? tenho uma honra, é uma honra muito grande estar sendo Eu sou sua entrevistada por fã. você, que é uma das maiores comunicadoras que o Brasil tem, que a Ah, Bahia trouxe e importou obrigada. para São Paulo. Então, vocês fiquem ligados aqui, compartilhem, sigam essa mulher e acompanhem ela onde ela estiver, no palco ou no bastidor, porque é porreta. Ah, adorei a porreta. Um beijo, minha linda. Me Volte amo. sempre aqui no meu estúdio, tá bom? E eu tenho certeza de que quem nos acompanhou até aqui saiu com uma nova visão sobre posicionamento, influência, construção de imagem e sucesso profissional. E você que está aí assistindo, conta aqui para nós, aqui ó, nos comentários, qual foi o momento, a dica ou reflexão que você mais gostou, que chamou a atenção nessa conversa muito especial. E se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever aqui no canal Luana Monalisa Oficial. Seu apoio é super importante para que possamos continuar trazendo convidados assim tão especiais e conteúdos cada vez mais relevantes para você. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui, ó, sempre um novo episódio diretamente do meu estúdio. Um beijo e até a próxima. Tchau!